Quem foi a esposa de Caim? E havia outras pessoas além de Adão e Eva? Essas são perguntas que há séculos intrigam leitores da Bíblia, estudiosos da fé e curiosos em geral. Afinal, se Deus criou apenas Adão e Eva, de onde veio a esposa de Caim? Haveria outra linhagem humana? Existiriam povos paralelos? Neste estudo, vamos explorar essas questões com base na Bíblia, na lógica, na ciência genética e no contexto histórico e espiritual das Escrituras. A origem da humanidade segundo a Bíblia. O livro de Gênesis afirma com clareza: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, como sua companheira. Gênesis 2:21-22. Logo após sua criação, Deus os abençoou e lhes deu uma missão: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Esse mandamento já revela o plano divino. O casal original deveria gerar descendência e povoar toda a terra. Adão e Eva, os únicos pais da humanidade. A Bíblia é enfática: toda a humanidade descende de Adão e Eva. Em Atos 17:26, lemos: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Não há base bíblica para imaginar que existiam outros seres humanos paralelamente criados. Teorias que sugerem raças humanas pré-adâmicas ou paralelas não encontram apoio nas Escrituras. Além disso, o livro de Gênesis afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis 5:4. Embora nem todos os nomes sejam citados, o texto indica claramente que o casal teve muitos descendentes ao longo de séculos. Mas afinal, quem foi a esposa de Caim? A Bíblia diz que, após matar seu irmão Abel, Caim fugiu para a terra de Nod e lá conheceu sua mulher. Gênesis 4:16-17. Essa mulher, embora não nomeada, só pode ter sido sua irmã, ou no máximo uma sobrinha, filha de outro irmão. À luz do texto bíblico, a única possibilidade lógica e coerente é que Caim se casou com uma irmã. E isso vale também para os demais filhos e filhas de Adão e Eva. Hoje, isso nos causa estranheza, e com razão, pois em nossa cultura e legislação, o incesto é proibido e considerado moralmente inaceitável. Mas devemos lembrar que, nos primeiros séculos da história humana, isso não era um problema moral nem genético. Por que casamentos entre irmãos eram permitidos? Era necessário, para que a ordem divina de multiplicar e encher a terra fosse cumprida, os filhos de Adão e Eva precisavam se unir entre si. Não havia outras famílias humanas. 2. Não havia riscos genéticos. O DNA de Adão e Eva era puro, sem mutações. A ciência moderna reconhece que mutações genéticas acumulam-se com o tempo. Portanto, as primeiras gerações da humanidade não enfrentavam os riscos genéticos que vemos hoje em casamentos consanguíneos. 3. Não havia proibição moral ou legal. A lei de Moisés, que proíbe explicitamente o incesto, só foi dada milhares de anos depois, no tempo de Levítico, cerca de 1400 a.C. Antes disso, não havia revelação escrita sobre esse tema. A decadência genética e a lei de Deus. Com o avanço das gerações, o pecado começou a corromper não apenas o comportamento humano, mas também sua estrutura biológica. A Bíblia mostra que a criação toda passou a sofrer os efeitos do pecado. Romanos 8:22. Ao longo dos séculos, o DNA humano começou a sofrer mutações, enfraquecendo progressivamente. Essas mutações aumentaram o risco de doenças congênitas quando havia casamentos entre parentes próximos. Foi nesse contexto que Deus, por amor e cuidado, instituiu a lei mosaica, proibindo tais uniões. Em Levítico 18, Deus estabelece claramente os limites das relações familiares aceitáveis. Nenhum de vós se achegará a qualquer parente próximo, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Levítico 18:6. Deus proibiu o incesto para proteger a santidade, a saúde e a estabilidade moral de seu povo. Casos bíblicos de casamentos entre parentes. Antes da lei, Abraão casou-se com sua meia-irmã Sara. Gênesis 20:12. Deus abençoou essa união. Isacque casou-se com sua prima Rebeca. Jacó casou-se com suas primas Lia e Raquel, e teve 12 filhos, pais das 12 tribos de Israel. Após a lei, Amnon, filho de Davi, estuprou sua meia-irmã Tamar, um ato condenável, com sérias consequências. Ló teve relações com suas filhas após a destruição de Sodoma, uma ação fruto de medo e decadência moral. A Bíblia não esconde esses episódios, mas os apresenta com franqueza, expondo as consequências negativas da desobediência.
Consequências biológicas do incesto. Hoje, sabemos que o casamento entre parentes próximos aumenta o risco de doenças genéticas, como Syndrome de Down, Fibros cystica, Hemophilia, Albinismo, malformacoes e deficiências congênitas. Esses riscos não existiam nas primeiras gerações humanas, mas com o tempo, tornaram-se uma ameaça real. Por isso, Deus proibiu o incesto não por arbitrariedade, mas por cuidado com a saúde física e espiritual da humanidade. Progressão da revelação de Deus. Deus não mudou seus princípios. O que mudou foi a fase da revelação. No início, Deus permitiu certas práticas por necessidade. Com o tempo, revelou leis mais específicas e exigiu maior responsabilidade de seu povo. Essa ideia é chamada de revelação progressiva. Deus vai revelando sua vontade em etapas, conforme a humanidade amadurece espiritualmente. Cristo é o ápice dessa revelação. Ele é o Verbo que se fez carne, a plena expressão da vontade de Deus. Hebreus 1:3. E o que aconteceu com Caim? Mesmo depois de assassinar seu irmão, Caim não foi abandonado por Deus. O Senhor colocou um sinal sobre ele para que ninguém o matasse. Gênesis 4:15. Isso mostra que, mesmo diante do pecado, a misericórdia divina permanece acessível. Caim teve descendentes que desenvolveram culturas, ofícios e cidades. De sua linhagem vieram os primeiros músicos, ferreiros e pastores de gado. Gênesis 4:20-22. Infelizmente, muitos de seus descendentes se afastaram de Deus, mas a graça de Deus continuou agindo através da linhagem de Sete, irmão de Caim e Abel, por onde viria Noé, e posteriormente, Cristo. Conclusão: uma só família humana, um só plano divino. Em resumo, a esposa de Caim foi sua irmã, filha de Adão e Eva. No início da humanidade, casamentos entre irmãos eram necessários, naturais e sem riscos. Deus proibiu o incesto apenas quando passou a representar um risco moral, espiritual e biológico. Toda a humanidade descende de Adão e Eva. Somos uma só família. A Bíblia não mascara os pecados humanos, mas os apresenta como parte do drama da redenção. Deus revela sua vontade aos poucos, com paciência e propósito eterno. Esperamos que este estudo tenha ajudado você a compreender melhor a narrativa bíblica, os dilemas éticos e a maravilhosa sabedoria progressiva de Deus. Se foi útil para você, compartilhe, comente e siga nosso canal para mais estudos profundos, bíblicos e edificantes. Que Deus abençoe você e sua casa. Até a próxima!